A má fase que o Roberto vive é algo surreal, é gols perdidos de tudo qualquer jeito, além de lances bizarros que está virando piada no mundo do futebol. E para piorar, recentemente o técnico Mano Menezes chamou o jogador de burro durante uma partida em que o Corinthians perdeu de 1 a 0 para o São Bernardo. Além do lance de peito dele contra o São Paulo, né? Mas não pense que é só o Roberto que viveu essa má fase no futebol. Tivemos outros craques que passaram a grandes goleadores para artilheiro dos gols perdidos. Nosso primeiro caso é o antigo parceiro de Roberto, Gabigol. O cara simplesmente virou o ídolo do Flamengo fazendo 2 gols em uma final de Libertadores. Se tornou um craque decisivo para o rubro-negro. Gabigol parecia viver uma lua de mel eterna, onde fazia muitos gols e comandava o ataque do Flamengo ao lado de Bruno Henrique e Arrascaeta. Mas, no meio desses gols feitos por Gabriel, tivemos muitos gols perdidos. Mas até aí tudo bem, né? Quando você tá fazendo gol, ninguém liga pros gols perdidos. Mas o problema é que agora a bola não entra. Mas o craque chegou até ficar meses sem marcar gols. E para piorar sua situação, ele ainda viu seu companheiro Pedro ganhar sua vaga na equipe titular. E já que estamos falando de Flamengo, por que não falar de David? A torcida rubro-negra, quando ouve esse nome, só pensa em um lance. Esse aqui, né? Realmente um dos gols mais perdidos da história do futebol. Mas acontece que David, antes do Flamengo, viveu grande fase na carreira como goleador no Corinthians, no Santos e no Cruzeiro. Mas o Flamengo, o craque, não conseguiu ter um grande desempenho e teve a pior fase de sua carreira. Embora David tenha marcado 31 gols em 3 anos em sua passagem pelo Flamengo, o que a torcida lembra mesmo é da sua má fase e gols perdidos. Não sei se você notou, mas 3 jogadores que citamos até aqui teve passagem pelo Santos, ou foi formado pelo Santos. Então é claro que não poderia faltar um craque que teve uma fase no Santos. E se tem um cara que realmente era conhecido por ser artilheiro dos gols perdidos, era Kleber Pereira. Kleber Pereira chegou no Santos já experiente, com um histórico de muita qualidade, visando principalmente pela sua grande passagem pelo Atlético Paranaense em 99-2002. Veio para ser um goleador da equipe e mostrou isso no começo de sua passagem, deixando a torcida eufórica. A sua melhor temporada foi em 2008, quando chegou a marcar 40 gols em 61 jogos. Mas em 2009 tudo desandou, pois além de fazer muitos gols, o craque perdia muitos gols. Muitos torcedores até culpam o atleta por algumas eliminações naquele ano, por ele não ter feito alguns gols importantes quando a equipe precisava. E até interessante que quando o jogador estava em boa fase, o Globo Esporte fez uma matéria explicando como o artilheiro fazia seus gols, enaltecendo as suas qualidades. E depois disso, o atleta nunca mais foi o mesmo. E para quem acredita em zica, sim, o Globo Esporte zicou o Kleber Pereira. Depois disso, nada dava certo pro jogador. O próximo da nossa lista eu não gosto muito de falar, pois ele tem uma história bonita no futebol, mas como o vídeo é sobre má fase, a gente não pode deixar de lado, né? Washington Coração de Leão, que foi conhecido assim por ter problemas de coração e quase ter deixado o futebol, mesmo assim deu a volta por cima e voltou a jogar, e voltou com estilo fazendo muitos gols pelo Furacão. E será artilheiro do Campeonato Brasileiro 2004 com 34 gols. Mas um detalhe importante, ele é o maior artilheiro da história de uma única edição do Brasileirão. Mas o Washington é exemplo de que quando a má fase vem, ela pode pegar qualquer jogador, não importa a história que ele tem. O Washington chegou no São Paulo com a fama de goleador, e ele até fez bastantes gols pelo tricolor. Chegou a fazer 45 gols em 2 temporadas, mas parece que do nada a má fase chegou. E alguém precisava jogar sal grosso nele, né? Porque tudo que ele tentava, a bola ou ia pra fora ou batia na trave. Era impressionante. Agora, o pior que você ter um atacante em má fase é você pegar um jogador em boa fase e pagar caro dele, e ele simplesmente ficar em má fase eterna no seu time. O Palmeiras foi atrás de Borja no Atlético Nacional, um grande goleador, destaque no time colombiano, mas acontece que os 10,5 milhões de dólares que o Palmeiras investiu no atleta foi por algo abaixo, já que literalmente o atleta teve um péssimo desempenho, acumulando gols perdidos um atrás do outro. Ele até fez alguns gols no Verdão, mas o Palmeiras acabou dando um jeito de vender o atleta para recuperar o valor perdido. E aí, você conhece outros craques que tiveram a mesma fase de Roberto tá tendo no Corinthians? Deixe nos comentários se lembra de algum. E não esquece de deixar aquele like para fortalecer o conteúdo. Valeu!